E a era dos filmes de origem parece estar chegando ao fim. O que está acontecendo? Depois da vinheta eu explico tudo. Segura aí. Olá, sociedade de consumo pop! Bora falar de filmes de origem que parece ser um animal em extinção. Novos reportes de insiders de todo mundo andam dizendo que após Guerras Secretas, a Marvel vai abrir mão dos famosos filmes de origem, de introduzir novos personagens com uma história que conta como esses personagens se tornaram super-heróis, como ligaram seus poderes, como eles chegaram onde estão. E a Marvel decidiu que o público está já ciente de toda a sua principal galeria de personagens. Todo mundo já sabe como um Thor, como um Hulk, como um Homem de Ferro, como os X-Men, como o Homem-Aranha, surgiram e como eles ganharam seus poderes. E repetir essa história seria uma forma de perder tempo na construção de um grande filme. Eu até aceito essa explicação quando você tem 25 anos já, quase, de Marvel Studios, né? São 25 anos de personagens sendo introduzidos e personagens com as suas origens. Eu não acho que essa mentalidade serve para todos os personagens. Às vezes um personagem mais obscuro, um personagem que não é conhecido pelo grande público, mereça realmente mais um filme de origem. Mas aquela obsessão de sempre que for reintroduzir o personagem, ter que contar a sua origem de volta, é algo que já vem caindo e é algo que a gente já está vendo por aí. Vamos, por exemplo, usar aqui o Homem-Aranha. O Homem-Aranha teve na versão Tobey Maguire sua origem contada, aí teve na versão do Andrew Garfield sua origem contada, 12, e me lembro na época de muita gente reclamar disso. Pô, a origem do Homem-Aranha foi contada alguns anos atrás, não precisava voltar numa nova origem, mesmo sendo outro ator, mesmo sendo outro elenco, ainda mais uma origem que nem foi exatamente diferente, tem muitos elementos que são iguais, seguiam lá o cânon do Homem-Aranha. Havia uma necessidade de introduzir um novo personagem, mas não de fazer a sua origem toda de novo, matar mais um tio Ben, aquela coisa toda. No caso do Batman, faz tempo que a gente não vê uma origem, né? A gente tem flashbacks da origem. Desde o Batman do Tim Burton, a gente teve flashback da origem. O Batman já estava completamente em atividade já no início do filme. No Batman do Zack Snyder também, já está um Batman formado, você tem flashbacks. Quem fez a introdução do Batman desde o início, desde os primeiros anos, foi o Nolan, mas ele tinha essa proposta de contar a origem do Batman. Era um filme de origem no nome, né? Begins, é o início do Batman. E depois daquilo ali, não teve mais necessidade de contar uma origem do Batman de novo. Embora ela seja filmada várias vezes, é o tipo de origem que já está na mentalidade do público. O público já tem noção do que tá vendo, do que aconteceu com esse cara na infância dele. Superman é a mesma coisa. Superman teve sua origem contada no Superman de 78, do Reeves, aí o Superman do Bryan Singer já se colocou como uma continuação, né, do Superman 2, então não precisou dessa origem. O Zack Snyder já reconta a origem do Superman, e agora, quando o James Gunn pega o personagem, ele chega a essa mesma conclusão, não preciso mais contar essa história toda de novo. E a Marvel vai entrar nessa tendência, como a gente viu a Sony fazendo um novo Homem-Aranha, sem contar sua origem. Quando aparece o Tom Holland, ele já é um herói com a consciência dos superpoderes. E então, a Marvel que fez seus primeiros filmes de origem, o primeiro Vingador foi um filme de origem, Thor foi um filme de origem, Homem de Ferro foi um filme de origem. O Incrível Hulk não foi um filme de origem. Ele meio que pega já o Hulk formado, já ele com os poderes dele já em fuga. O que indica o seguinte, a quantidade de popularidade que o Hulk tem, né? O Hulk não precisa ter sua origem contada mais uma vez. Ele já é um personagem bastante conhecido, desde a série de TV e tal, talvez seja, junto do Wolverine e do Homem-Aranha, os personagens mais conhecidos do público geral da Marvel. O que não acontecia muito bem com o Homem de Ferro, com o Thor, que eram personagens conhecidos, assim, tinha uma imagem pública, mas ninguém conhecia exatamente as origens, o que aconteceu com eles no início. Aí foi bom ter essa história contada. Mas realmente, a gente tendo agora, vamos supor que Guerras Secretas mude tudo. Um mundo de batalha, vai destruir o multiverso, e depois o mundo de batalha vai explodir, vai criar um novo universo Marvel, onde várias coisas que não existiam no antigo vão existir agora. Vamos supor que Guerras Secretas seja o tal do reboot que muita gente está especulando. Não precisa contar novamente a história do Homem de Ferro nesse universo. Não precisa novamente contar a história do Thor. Não precisa novamente contar a história do Homem-Aranha. Não precisa nem dos X-Men.
A gente precisa de uma outra origem. Uma vez que a história dos X-Men foi contada e recontada nos cinemas tantas vezes, que é melhor colocar os caras já em atividade. Quarteto Fantástico é outro que indica essa tendência. Embora a gente veja no Quarteto Fantástico flashbacks, inclusive do Ben Grimm, antes dele virar o Coisa, é um filme que desde o início, desde a primeira sinopse, já conta um Quarteto Fantástico formado. Não é um filme no estilo Marvel Studios, os filmes de origem de Marvel Studios, de Pantera Negra e tal. E agora a Marvel Studios vai abrir mão mesmo. O que eu acho? Com esses personagens que já foram introduzidos, que já são conhecidos do público, a Capitã Marvel, mesmo que tenha algumas diferenças na criação dos personagens, que não envolvam mais Joias do Infinito e esse tipo de coisa, não é necessário recontar uma origem. Acho que vai ser uma perda de tempo mesmo. Agora, personagens desconhecidos do público ainda, que não sobraram muitos, dependendo da situação, seria bom fazer uma origem para eles, como foi, por exemplo, o Cavaleiro da Lua, que teve sua origem contada, o jeito que ligou os poderes, tudo fez parte ali da série. Não vejo isso como uma... Eu vejo como uma tendência, mas eu não vejo como obrigação. Dependendo do personagem, dependendo do roteiro, é aquela máxima, né? O roteiro tá bem escrito, tá legal, tá empolgante, vai deixar as pessoas interessadas naquele personagem, comprando coisas daqueles personagens. Então vale a pena fazer um filme de origem. Eu não tenho... Eu adoro filme de origem, eu sei que muita gente odeia, pavor de filme de origem. Eu adoro, desde os quadrinhos, eu colecionava quadrinhos de origem, eu caçava histórias de origem, eu gostava de saber como o personagem era criado, como ele ligava os poderes, como ele ligava pelos inimigos. Eu gostava muito dessas histórias ano 1, assim, começando lá pela origem. Então é uma preferência pessoal minha. Agora, eu realmente aceito e concordo que alguns personagens daqui pra frente não precisam mais, depois de 25 anos de filmes de quadrinhos, depois desse tempo todo aí a gente lidando com esse universo, tem coisas que não precisam. Nova, por exemplo, não sei se precisa de uma origem, talvez Wonder Man precisasse. Então depois depende de caso a caso, da gente decidir se precisa ou não. O Wolverine não precisa mais de origem, vai contar a origem do Magneto de novo naquele campo de concentração, também não acho que precise. Mas vamos ver qual vai ser a tendência, a gente sabe. Vamos ver qual vai ser a decisão, se vai ser realmente alguma coisa ferro e fogo, nunca mais vai ter um filme de origem na Marvel, ou se vai ter algumas exceções aqui e ali, ou se ele vai contar com flashbacks, fazendo uma coisa mais contemporânea, com acenos ao passado. Vamos ver qual vai ser o formato, a nova Fórmula Marvel pós-Guerras Secretas. O que você acha? Filme de origem deve acabar? Escreve aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco a gente tá de volta com mais assunto da cultura pop, e depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.